E por falar em cheia, gente, o nível do Rio Negro segue em ascensão e já chegou à marca aí de 24 metros e 57 centímetros aqui em Manaus. O Rio Negro está com a cota acima do registrado no mesmo período do ano passado. Porém, especialistas indicam que as chuvas podem acelerar a cheia e também não descartam aí uma seca severa. O nível do Rio Negro em Manaus atingiu nesta terça-feira 24 metros e 91 centímetros. Este número é pouco mais de 2 metros maior do que no mesmo dia do ano passado, quando o nível do Rio Negro atingiu 22 metros e 73 centímetros. Esses dados podem significar a recuperação da bacia hidrográfica e também um prognóstico de uma possível grande cheia em 2025. Esses dados estão sendo analisados e estudados pelo Serviço Geológico Brasileiro, que deve lançar um alerta de cheia no dia 28 de março com todos esses prognósticos. Inclusive, o pesquisador aqui do Serviço Geológico afirmou que o volume de chuvas para o mês de fevereiro e para o mês de março está acima do previsto para 2025. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui fazendo essa explicação. Bom, a gente pode falar que realmente, ainda bem que o Rio está 2 metros acima do que estava ano passado. Porque ano passado a gente viveu, não só ano passado, né, o biênio, né, 23, 24 foram anos de escassez, onde as cotas estiveram muito abaixo do esperado. Então hoje, o que a gente vê hoje? Hoje, o Rio Negro e as principais estações das bacias que a gente monitora, né, no Madeira, no Amazonas, no próprio Rio Negro, mais em cima, e no Solimões, são cotas dentro do esperado, na mediana dos dados, na média dos dados. Então hoje a bacia, a gente pode afirmar que, para o que a gente observa hoje, a bacia se recuperou desses 2 anos de escassez que a gente vivenciou. E o que a gente agora está atento? A gente está atento a esse acumulado positivo de chuva, principalmente que a gente observou em fevereiro e agora em março. A gente tem visto que as chuvas elas estão acima daquilo que se esperava para a época. E o que a gente está agora debruçado é no nosso primeiro alerta de cheias, que nós faremos agora no dia 28 de março, onde a gente dá a primeira previsão para a cheia do Rio Negro e dos Solimões, em Manacapuru, e também até Parintins e Itacoatiara, no Amazonas. Então a gente faz esse primeiro alerta para dar prognóstico de como que vai estar a cheia de 2025. Em relação à cheia, o pesquisador ainda afirma que é cedo para fazer qualquer prognóstico, já que isso depende do ponto de partida para o início da vazante em relação ao nível do rio e o ritmo que vai se comportar a vazante a partir dos seus primeiros dias. O pesquisador reforça que tudo isso vai ser estudado, mas que é importante analisar esses dados para fazer uma prevenção. Nesse momento, o que a gente tem é uma completa observação de normalidade. Para todas as estações monitoradas, a gente tem níveis muito próximos da média da série histórica de dados. Para que a gente faça prognósticos, a gente precisa do fim do mês de março. A gente leva em consideração na equação a cota até o final do mês de março para fazer a previsão da cota de junho, que em 75% das ocasiões, a cheia em Manaus, ela ocorre, o pico dela é em junho, meados de junho. Então a gente precisa desse dado até final de março para dar o valor adequado, com as incertezas calculadas para essa previsão. O que a gente pode falar agora, pela análise de agora, de momento, é que as cotas estão dentro da normalidade. Baseado na magnitude da cheia que a gente vai ter esse ano, que vai ser calculada agora final de março, depois a gente repete esse cálculo final de abril e, por fim, em maio. Então, baseado nisso, é que a gente vai ter a ideia de qual vai ser a cota de partida para o início da vazante e aí cruzar com os dados da climatologia para entender se a climatologia aponta para a escassez nos prognósticos ou se aponta para uma normalidade ou até para em função da laninha, para chuvas acima da média. Então, isso vai ser a balança para definir a magnitude de seca. Hoje, a gente não consegue falar com um nível de certeza adequado sobre vazante de 2025. Tanto para uma possível cheia extrema, quanto para uma possível vazante extrema. Até porque esses fenômenos extremos de hidrologia, esses fenômenos hidrológicos, eles estão cada vez mais frequentes. A gente recorrentemente vem vivenciando ou uma grande cheia ou uma grande vazante.
Para quem viveu a maior seca da história aqui no Amazonas, principalmente o Rio Negro, que banha aqui Manaus, a cidade de Manaus sentiu muito esses efeitos. Aliás, a seca, né? A maior seca da história. Quem viveu esse cenário no ano passado, esse nível agora que o Rio Negro está é uma maravilha. Mas o amazonense, ele vive sempre nessa iminência, ou de uma grande cheia ou de uma grande seca, né? É sempre agora nesses extremos. A gente fica observando e vamos então aguardar o dia 28 de março, que já está perto, a gente tem pouco mais aí de 2 semanas para esse primeiro alerta. E aí sim, a gente vai poder dizer alguma coisa, né? Como que deve ser a previsão, se a gente deve ter uma cheia severa ou se a gente vai ficar dentro da normalidade, já de olho também na seca desse ano, que aí já é mais para o final do ano, segundo semestre do ano. Por enquanto, vamos aproveitar esse momento do Rio Negro para a navegação, para o transporte, para a viagem das pessoas, que isso é muito bom nesse momento, né? Não viver nesse extremo, viver na normalidade. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!